Bem, hoje é dia 15 de julho de 2019, segunda-feira, estamos na 15ª semana do Tempo Comum. Hoje lembramos de São Boaventura, então você vai ver os paramentos dos padres, todo o altar, na cor branca. A primeira leitura de hoje está no livro do Êxodo, capítulo 1, versículos de 8 a 14, e depois só o versículo 22. Naqueles dias surgiu um novo rei do Egito que não tinha conhecido José e disse a seu povo: Olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos, e foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos de Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia, e obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhe uma dura escravidão, e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, e com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todos do seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 123, com o refrão: Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Aclamação. Está em Mateus 5, versículo 10. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Mateus 10, versículos 34 e vai para o capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra, pois não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim, recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, Jesus partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra da segunda-feira. Então, se você ouviu o áudio de ontem da liturgia, no finalzinho dela eu fiz um comentário que no final eu tenho que pedir desculpas, porque eu gravei, já tem algum tempo, eu já havia gravado a liturgia até de sábado até terça-feira, que é amanhã, né? Que é dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo. E eu acabei não gostando, enfim, não foi pela leitura da liturgia, mas é porque agora eu estou colocando umas observações e eu acabei descartando. Aí eu me confundi, porque eu falei na liturgia de domingo
que o evangelho, né, do bom samaritano, ele vai permear todos os outros evangelhos, inclusive o evangelho que fala, né? Aí eu falei que era de umas leituras para trás, mas é que eu me confundi. É a leitura de hoje, que é quando Jesus diz: quem ama sua mãe e seu pai, quem é apegado às relações da terra, às relações humanas, dá mais valor a Deus Todo-Poderoso, né? Este não é digno de Jesus. E aí eu vim separar, fazer a divisão. Dentro da própria família, a pessoa vai ter uma pessoa que é mais voltada para o Senhor, acima de tudo, né? Acima de tudo ao Senhor, e outros que não, vão deixar Jesus de lado e vão ficar nas relações humanas, né? Porque o que a liturgia de ontem, de domingo, falava? Primeiro, o capítulo Lucas 10, no versículo 26 a 27, Jesus pergunta ao mestre da lei: o que está escrito na lei? Como você vê? Como você lê? E o mestre da lei diz, 27, ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo, mas acima de tudo o Senhor Todo-Poderoso. E aí na leitura de hoje do Evangelho, Jesus é bem claro. Mateus 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou sua filha, ou seu neto, seu irmão, seu esposo, esposa. Amo o dinheiro, amo o poder, amo o trabalho, amo minha solteirice mais do que Jesus. Aí versículo 38. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem não aceita as adversidades em nome de Jesus, não é digno dele. E aí lá para o final, que tem a ver com o bom samaritano, que se responsabiliza, né? Não é só dar. Eu vou dar mais esmola, eu vou dar comida, eu vou dar um pão velho. Não é só isso. Existe uma outra situação sensível aqui, que talvez as pessoas tenham que ter uma abertura maior de coração e um olhar com o olhar do Senhor. Versículo 42. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. E isso que antes ele diz, quem recebe um profeta, identificando que é um profeta, vai receber uma recompensa de profeta. E, né, e assim vai. Então é só essa. Eu vou fazer essas retomadas, né? Essa meditação, sempre a partir da liturgia do domingo da semana. Porque tem a ver, são leituras interligadas. Então esse é o ponto de meditação. Bem, caso você tenha ouvido, né, minha longa explanação de ontem, da liturgia de ontem, a respeito do Padre Marcelo, que eu não vou repetir mais, eu falei que hoje, na liturgia da segunda, eu estaria falando sobre algo a respeito a Nossa Senhora. E tem a ver com aquele caos lá de um jovem pastor que tripudiou a imagem de Nossa Senhora naquela situação em que Nossa Senhora está lá fazendo seus afazeres e o arcanjo Gabriel vem e fala: Ave Maria, salve Maria, que é a anunciação. E aí o pastor jovem, né, eu vou chamar de pastorzinho mesmo, não tem experiência de nada, muito menos está falando bobagem, né? O que ele fala? Ele tripudia e ironiza a anunciação. E mancha também a honra de Nossa Senhora. Eu não vou me fixar nem no cidadão, aqui no áudio, e muito menos entrar na polêmica de dar uma de hater, como aconteceu nas redes sociais, ficar ofendidinha. Em primeiro lugar, se ele ofendeu, que realmente para mim ofendeu, entrei em oração pela conversão dessa pessoa aí. Eu sei o nome e tudo, mas eu não vou ficar dando ibope. Aí ele entrou na minha lista de possíveis convertidos, mas também sempre lembrando e recomendando a Nossa Senhora e a Santíssima Trindade, né? Ele, aquele chefe de cozinha, né? Tem um outro aí também, que andou falando bobeira, um cantor gospel, né? Na Marcha para Jesus, também ofendeu Nossa Senhora. Então a gente não ataca com as mesmas armas que eles atacam.
Porque se for assim, né? O padre Marcelo tinha que dar um tapão também na cara da moça ontem. Ele não fez, nem fez BO. E quando eu falo BO, BO da delegacia. Não é o BO que ele falou lá, que é a parte espiritual, né? Que ele tem bom humor também, graças a Deus. Mas... E o que né? O que a gente pode, então, a gente, sei lá, ficou mexido, atacaram Nossa Senhora, eu amo Nossa Senhora. Ó, primeira coisa, a pessoa chega falando um negócio desse, qualquer coisa que manche a honra, assim, desagrade o coração, enfia uma lança no coração de Nossa Senhora, uma espada mesmo, né? Você tem que pensar o seguinte, pensar não, isso é uma verdade. O capeta não tem mãe, viu? O demônio, ele não tem mãe. E nem adianta dizer que o demônio tem pai. O demônio tem criador. Pai Altíssimo ama todas as criaturas, ama também os filhos, ama muito os filhos de Deus, lógico. Mas ama todas as criaturas. Senão, que Deus é esse, né? Ou seja, o demônio é um órfão. E certamente órfão de mãe. Aliás, ele não é órfão, ele não tem mãe. E nem vai ter mãe. Quem tem mãe? Jesus. Olha, Jesus é um Deus tão humilde, sabe? Se você pegar todas as mitologias de todas as outras civilizações passadas aí, até dos indígenas, de aborígenes, enfim, de sociedades autóctones, né, da África, primitivas, você vai ver que o Deus é um elemento como o raio, é algo relativo ao céu, algo sobrenatural. Os deuses hindus, por exemplo, vamos pegar os deuses hindus. Tem uns que nasceu pela força da palavra, assim do nada, plop. Tem outros que parece que nasceu dentro de jarro. Aquilo lá me lembra uma coisa meio bebê de proveta, sabe? É um negócio esquisito. A cosmogonia e mitologia, a formação dos deuses, sabe? Sai de um negócio assim, surgiu do nada. Jesus não surgiu do nada, surgiu, se rebaixou, ele desceu aos céus, ele veio, desceu, nasceu no ventre virgem e puro de Nossa Senhora, de uma jovem. E não é uma jovem qualquer, ela já foi preparada desde o ventre de Santa Ana e São Joaquim. Sabe? Tem a tradição da igreja também envolvida. Ela não é uma jovem qualquer. Antes de Jesus nascer, Deus preparou, entre aspas, a Arca da Aliança para nascer Jesus, que é o ventre de Nossa Senhora. Jesus não abriu mão de ter mamãe. E também não abriu mão de ter um papai na terra, que foi São José. Ela não é São José não é padrasto. São José é pai por ser esposo pela lei do casamento. Era esposo. Não fizeram nada não. Mantiveram totalmente a castidade. Porque o esposo de Nossa Senhora, na lei, é São José. Mas o esposo mesmo que fecundou ela é o Espírito Santo. Então são várias situações que para a cabeça humana não entra. É por questão de dogma mesmo. E graças a Deus o Espírito Santo vem e nos faz aceitar esses dogmas. Entende? E se você não entende, me desculpa. Tá? Mas tenha em mente que demônio não tem mãe. Então, se alguém vir falar mal de Nossa Senhora, a primeira coisa que você tem que pensar, olha, assim, se você está vendo um vídeo, se você está no meio de um negócio lá que se ela te levaram, você foi, você está ouvindo bobeira a respeito de Nossa Senhora, você pensa ou fala, o demônio não tem mãe. Por que você está tripudiando a mãe de Jesus? Você nasceu por acaso, plop, como uma pipoca? Até a serpente da terra, até as cobras da terra aqui, planeta Terra, sabe? Mundo 3D, biologia. Até a serpente tem mãe. Se não houver um encontro do macho com a fêmea, tá certo que deve ser uma mãe relapsa, né? Vamos supor que você é órfão, foi abandonado, mas você nasceu do ventre de uma mãe, nem que seja de uma mãe que não quis ter responsabilidade. Mas todo mundo tem uma mãe terrena e tem a mãe no céu, quem é católico. Agora, quem não é católico é problema de vocês. Problema das pessoas, não é de vocês, não. Vocês que me acompanham devem né, respeitar Nossa Senhora. Desculpa, mas vamos supor que eu esteja falando com um povo aí que é evangélico, que infelizmente tripudia a imagem de Nossa Senhora. Então essas pessoas não têm mãe. Já não tem mãe no céu. Porque você renegam Nossa Senhora. Aí dá vontade de perguntar, e você tem mãe na terra?
Você tem capacidade de tripudiar na cara da sua própria mãe, da sua avó, da pessoa que cuidou como se fosse sua mãe? Cuidado com essas pregações. E aí eu tenho que dizer algo muito importante, que eu concordo com algumas redes sociais católicas que falam: vocês católicos que ficam vendo pregação de evangélico, vocês estão errados também. E é verdade. Católico que é católico vai procurar pregador católico, vai ouvir uma... E isso que ainda tem que fazer uma selecionada boa, tá? Até tem padres que infelizmente falam umas coisas assim que arrepia até o fio do cabelo. Então selecione direito, porque dentro do meio católico a coisa também não está muito bem firmada. Tem umas coisas estranhas por aí, tem uns ruídos estranhos, rola umas heresias estranhas, rola mesmo. Tem mesmo. Tem. Então pede que o Espírito Santo te robusteça no ouvido, né? No ouvido do coração, no ouvido dos ouvidos mesmo, dos olhos também, para escolher certinho o que você está se alimentando. Né? Eu mesma não procuro evangelismo. Eventualmente eu olho alguma coisa no Instagram, alguma coisa, eu até concordo. Mas teologicamente nós estamos separados. Os evangélicos e os católicos, na parte teológica, não falamos a mesma língua. Não adianta. E não adianta dizer que Lutero amava Nossa Senhora. Problema do Lutero, meu filho, porque agora eu só estou vendo bobeira. Né? Esse é o primeiro ponto, que o demônio não tem mãe. O segundo ponto é, quando a gente reza o terço, lá dos gloriosos, o último mistério que é o depois da ascensão de Nossa Senhora. Qual que é o último, quinto último mistério dos gloriosos? Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra. Rainha dos anjos. Tá? Existe um título de Nossa Senhora. Nossa Senhora, Rainha dos anjos. Então, e aí eu vou dizer o seguinte, quando falo em anjo, talvez você pense assim que é só os anjos bonzinhos, né? Não, ela tem poder sobre todos os anjos. Ela tem autoridade sobre todos os anjos. Porque ela é rainha, ela foi coroada quando ela fez a assunção dela, não é ascensão só Jesus. Quando ela fez a assunção dela, ela foi coroada, ela foi recebida no céu pelo Pai Altíssimo e pelo seu divino Filho. Né? Então, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Apareceu, aí Apocalipse 12, versículo de 1 a 18. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela tem autoridade sobre todos os anjos, todos. O capeta odeia Nossa Senhora porque ele deve submeter a autoridade de Nossa Senhora. Certo? Então se vai começar a fazer mimimizinho, vai começar a postar videozinho, ele ofendeu Nossa Senhora. Reza para essa criatura virar padre. É sério mesmo. Porque Jesus ama o pecador. Você acha? Você acha que ele quer a morte do pecador? Ele não quer. Isso está na palavra. O Deus Altíssimo não quer a morte do pecador. Ele, até o último suspiro, ele quer saber se o pecador vai se converter. Essa é a parte mais difícil. E é isso que faz o Deus ser o Deus do impossível, né? E para finalizar, talvez você não acredite, então, que pela força da nossa oração, o cidadão lá, os dois, né? Porque tem dois aí envolvidos, para falar mal aí de Nossa Senhora. Que nós sabemos, né? Mas tem muitos. Pode virar padre. No mínimo vai se converter à Igreja Católica. Então eu vou dar um testemunho, né? No caso que eu vi, procurem esse testemunho, é do padre Cleodon. Numa quinta-feira de adoração, lá em Cachoeira Paulista do ano passado, uma missa, que ele estava lá, fez a missa tal, da quinta-feira de adoração a Jesus. Ele contou o testemunho dele, porque na realidade eu não conhecia ele, a história dele. E aí ele contando que ele era de uma outra vertente, né, cristã, que eu não me recordo também, eu não sei se ele era da Assembleia ou se ele era adventista, agora não sei. Mas era um cara que quando jovem, ele fazia parte de uma liderança jovem, formadora, né, tipo, de incentivar, de manter
os outros jovens no caminho de Jesus pela denominação religiosa que ele estava. E não sei por que ele viu o que acontecia na comunidade Canção Nova, ele, nas palavras dele. E ele pensou assim, eu vou rezar para que esse povo se converta. Tadinho. O que aconteceu? Ele tanto rezou que, se não me engano, ele teve um encontro pessoal. Agora não sei se é com Jesus ou com Nossa Senhora. Mas foi tão forte, que ele se converteu, ele foi para a Igreja Católica e se tornou padre. Tá? Então, em vez da gente ficar de mimimi e agir como esse povo age, atacando Nossa Senhora, não faça isso, não ataque a pessoa. Aí que a gente vai perder razão. Como é que a gente vai ganhar razão? Orando firmemente com o propósito de fazer essa pessoa se converter, esse pastor aí e aquele cantor. Mas conversão mesmo. Então coloque eles em oração, né? Faça essa caridade por essas almas, porque senão eles estão se condenando de forma muito feia. Você acha que Jesus, na hora que acontecer o juízo particular, que é a morte, né, vamos supor que eles morram tal, lá pra frente, e continuem com essas ideias malucas, você acha que Jesus vai perdoar isso, essa ofensa? Com o que eles fizeram com a mãe dele? Com a nossa mãe, Nossa Senhora? Eles não vão ter direito nem a purgatório, meu filho. Então tenha caridade para essas pessoas. Inclusive reze para aquela mulher que atirou o padre Marcelo lá no palco de 2 metros lá de altura. Tem que rezar. Independente se tem transtorno, olha, infelizmente essas pessoas estão servindo, como diz o próprio padre Marcelo Rossi, né? São instrumentos úteis do demônio. Então não seja mais um instrumento útil do demônio. Não negue a possibilidade da conversão para essas pessoas. Reze por elas. Reze mesmo. Reze, fale a verdade. Ó, eu não gostei. Essa pessoa me ofendeu Nossa Senhora. Eu queria mais que, sabe, levasse um tapão na boca, sei lá. Fale abertamente, abra seu coração para Jesus, mas diga: mas eu sei que o Senhor é todo misericordioso, que o Senhor quer a conversão do pecador mais pecaminoso. Então o Senhor faça a vontade aconteça uma conversão, tome posse dessa alma, né? Faz ele ficar quietinho, calar a boquinha, né? Como diz aí por aí. Tá? Então, é isso. Vamos manter nosso coração em paz, vamos tentar buscar. E eu vou até dizer o seguinte, que tem a ver com a liturgia de hoje, né? Que fala assim: quem der que seja apenas um copo de água fresca. Você não está dando um copo de água fresca, você está dando orações de conversão para uma pessoa. Você vai receber uma graça também. Pode não ser aquela graça que você está esperando de forma material, mas é uma graça espiritual, e essa graça espiritual vai mudar o teu coração. Falo por experiência própria. Porque nesses últimos meses ando fazendo orações para algumas pessoas, né? Que particularmente eu vou ser bem franca em falar, fiquei com muita raiva, muito ódio, muito ressentimento, e eu mesmo estou recebendo algumas graças espirituais muito importantes. Claro que eu também tenho que estar aberta, né? Mas eu estou recebendo. Deus está abrindo meu coração. Então, por que eu estou insistindo? Faça a experiência de orar para uma pessoa, um infiel, um herege mesmo. Um boca aberta, né? Uma pessoa de boca aberta que não tem cabeça, né? Que está falando bobeira e tirando sarro ainda. Só porque as coisas não estão manifestando nesse mundo, acha que Deus não existe, que Nossa Senhora não existe? Ué, qualquer coisa pede aí para Nossa Senhora fazer uma intercessão poderosa em cima da vida desse pastor. Qualquer coisa, qualquer sinal, sabe? Para mostrar que Nossa Senhora existe, que ela está muito vivinha lá em cima, intercedendo e olhando e chorando ainda por nós. Você acha que ela não chora porque o infelizinho lá não está falando mal dela? Ela sofre, Jesus está furioso, né? Queria ver alguém falar mal da mãe desse pastor, da mãe física mesmo. Será que ele vai gostar? Será que ele nasceu de uma cobra então? E aí? Ofensa grave. Ninguém está ofendendo a mãe dele, mas é como se ofendesse, né? Porque ninguém ofende a mãe dos outros desse jeito. E Jesus não é outro, não é um qualquer. Por isso, olha só, pensa comigo.
Se Nossa Senhora é uma qualquer, Jesus é um qualquer. Jesus se fez homem e é Deus. Como é que a pessoa faz isso? Não é uma perversão das cabeças mesmo? Para mim é uma loucura. Como é que a pessoa tem capacidade de dizer que Nossa Senhora é uma pessoa qualquer e depois vem dizer que Jesus é Deus? Que é isso? Nossa Senhora faz parte do projeto de salvação proposto pelo Deus Altíssimo. Uma promessa grande, desde o profeta Isaías, desde o profeta Jeremias, de todos os outros profetas, já foi revelado. Há de nascer, né, um herdeiro da linhagem de Davi no ventre de uma virgem. Está lá. Isso significa que a pessoa não lê a Bíblia. Certo? Então, reze por essas pessoas. Mas reze muito. Reze pelos seus inimigos, pelos seus desafetos. Reze muito. Isso é uma ordem mesmo que Jesus dá. Ele diz já na parte do Evangelho. É muito fácil rezar para os amigos. Reze pelos que te odeiam. Reza por aqueles que te fazem mal. Reza por aqueles que são inimigos. Reze pelos inimigos de Jesus. Reze pelos inimigos de Nossa Senhora. Porque quem é mariano deveria rezar mais pelos inimigos de Nossa Senhora. Deveria. Então esse é o ponto, né, que eu quis me alongar. E lembrando que amanhã é dia de Nossa Senhora do Carmo. Certo? Então uma ótima segunda-feira para vocês. Uma ótima semana. Que o Senhor Jesus e Nossa Senhora nos abençoe, né? Principalmente o Senhor Jesus nos abençoe muito. E que a gente não fique caindo em qualquer mentirinha e nos atribulando por essas situações. Que a gente não crie ódio também. Vamos rezar. E não reza só uma Ave Maria. Reza algo a mais. Faz algo um pouco... Pega uma devoção boa aí que você confia aí. Que você sabe que Deus te ouve com certeza nessa devoção. Sagrado Coração, Imaculado Coração de Maria, Terço Mariano, Terço da Misericórdia de Santa Faustina, Terço das Santas Chagas. Mas faz alguma coisa por essas almas, tá bom? Um abraço a todos.